Pena que traduziram como festa. É como uma festa, é uma alegria, mas Moed é uma reunião solene obrigatória para todo o povo de Deus. Uma convocação. Se você não estava lá, provavelmente não faz parte. Shabbat Shalom. Mais um Shabbat na presença de Deus. Primeiro Shabbat da primeira Parashá. E essa Parashá Bereshit, ela tem muita coisa aqui, né? Precisaria aí de uns 3 meses, pelo menos, só para algumas situações aqui que a Parashá nos mostra. Mas vamos começar pelo princípio e vamos falar de algumas poucas coisas aqui hoje. E para iniciar, eu gostaria de começar somente com a primeira letra da Parashá de hoje, que é o Bet, do Bereshit. Vamos ler o versículo primeiro, Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Esse no princípio é o Bereshit. O Reshit é princípio e o B é no princípio. O tema dessa mensagem hoje é no seu princípio. As letras hebraicas, elas falam, né? Elas têm vida. São letras quase que animadas. São letras que ela realmente fala conosco. Ela conta uma história. Vamos começar pelo B do Bereshit. O B, o que é? É uma letra. Imagina um C com letras quadradas, para quem não conhece. Imagina um C quadrado, né? Seria assim. Só que o Bet, ele é ao contrário. É como se fosse um C ao contrário. Tá? E isso, né, os estudiosos dizem, e faz muito sentido, que quando Deus começa o Bereshit, quando ele começa a trazer a Torá para nós, o que está dizendo nessa palavra? É como se você estivesse dentro desse B. Se você olhar para cima, você não vai ver nada, porque ele está tampando. Para baixo, você não vai ver nada, para trás você não vai ver nada. Você só vai poder ver para frente. Isso é uma mensagem que quer dizer que quando nós estamos começando, como no dia de hoje, a Parashá Bereshit, Deus está nos dando uma oportunidade, e nessa oportunidade não é para você olhar para trás. Ah, mas não deu certo. Ah, mas me falou isso. Ah, mas aconteceu aquilo. Não interessa. Deus está te dando um mundo pela frente para você seguir olhando para frente. Ah, eu quero olhar para cima, porque eu quero descobrir os mistérios do mundo. Não, você vai descobrir o que Deus revelou para você. É para frente que você vai olhar, você não vai enxergar nada para cima. Ah, eu quero saber os mistérios das profundezas da terra. Não, você não vai saber, porque você deve olhar para frente. Quando Deus cria a terra, tem muitas pessoas que não encontram resposta para muita coisa. Por exemplo, quando encontram uma ossada de dinossauros. Ora, se a humanidade está perto dos 6.000 anos, como que justifica um osso com 200.000 anos, como eles falam, ou sei lá quantos? A gente poderia usar o Bereshit aqui, falar, olha para frente porque está oculto para você. E a pessoa poderia dizer, não está oculto, está mal explicado. Não está mal explicado. Deus, ele criou uma humanidade a partir do Bereshit. Antes, ele pode ter feito qualquer outra coisa que não compete a nós. Não está explicando na Bíblia e nós não precisamos. O que nós precisamos entender? Deus é Senhor. Ele não disse que essa terra vai terminar como uma bola de fogo? E não vai começar uma nova vida? Ou seja, quem garante que já não aconteceu antes?
Não nos importa também. O que importa para nós é nós confiarmos em Deus e olharmos para a Torá, para o ensinamento que ele vem nos trazer daqui para diante. Agora veja só que interessante. As pessoas, elas gostam muito de mistérios, isso e aquilo, mas não gostam de compreender a simplicidade da Bíblia. As pessoas, a religião, nós somos roubados. A Bíblia diz que o reino de Deus é um tesouro escondido, ou é como um tesouro escondido. Yeshua disse isso. As festas de Deus, por que o povo não está celebrando essas festas? Porque as festas de Deus fazem parte desse tesouro. O fato de você celebrar as festas de Deus é sinal de que você tem acesso aos tesouros escondidos que a maioria da população não tem. Então veja bem, quando nós passamos agora, semana passada, estávamos celebrando o quê? Shavuot, a festa das cabanas. O que isso significa? Deus tabernaculando conosco. Olha só que coisa mais interessante isso. Se nós acabamos de recitar o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós respeitamos o que Ele nos ensinou. Nós ouvimos o seu chamado para os seus moedim, para as suas festas, como dizem. Eu acho uma pena que a nossa tradução para a língua portuguesa foi tão pobre de chamar os moedim de Deus como festas. Porque festa, você não tem tanta responsabilidade. É festa. Festa talvez alguém faça, eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer, como eu vi um vídeo esses dias, de um camarada, dizendo, dízimo é o que importa, o resto não tem pressa. O dízimo é o que interessa, o resto não tem pressa. Você dizimou, você ofertou? Viva a sua vida. É um conselho de um Papa Gospel. Se você dizimou e ofertou, nada mais importa, você pode fazer tudo, você pagou. Você está pagando para fazer o que você quiser, porque você está na graça. Para onde vai conduzir, para onde ele está conduzindo as suas ovelhas? Então, se nós amamos a Deus, nós sabemos que o que interessa é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Nós acabamos de sair de Shavuot, de Sukkot, de Sukkot. O que é Sukkot? Deus tabernaculando conosco. Quem pôde fez a sua cabaninha na casa, quem não pôde fez um arranjo, enfim. Por quê? Deus está conosco. É a presença de Deus. Você fez uma ceia na sua casa, da presença de Deus, de Sukkot. Deus então está sentado na sua mesa com você. Quanta coisa boa você deve ter ouvido espiritualmente, no mundo espiritual, nessa reunião. Que pena que traduziram como festa. É como uma festa, é uma alegria. Mas Moed é uma reunião solene, obrigatória para todo o povo de Deus. Uma convocação. Se você não estava lá, provavelmente não faz parte. Ainda não, tomara que no ano que vem você faça. Exato. É simples. É só olhar no tempo medieval.
Tinha pessoas que estavam doentes, se arrastando, mas elas iam. Porque dependendo do rei, não ia querer saber se ele estava doente. É uma desonra. Deus convoca as pessoas. E imagina agora, Deus na sua casa. A semana passada, Deus visitou, não que ele não visite outros dias, mas de modo especial, a sua casa. O Messias visitou a sua casa. Logo depois de você fazer Yom Kippur, né, de você refletir sobre os seus pecados, de você corrigir a sua vida, ele visitou a sua casa. O que ele te ensinou? Com certeza ele não disse para você ficar olhando para o passado. Acabamos de sair dessa festa que essa festa representa a grande festa de casamento de Yeshua, de Deus com o seu povo, melhor dizendo. Essa festa, ela representa o final dos tempos, quando a obra de Deus será concluída. Só que nós falhamos em muitas coisas. Nós recebemos a visita de Deus, mas nós não somos perfeitos. Então Deus nos instrui. E quando nós entramos em Bereshit, é como se Deus estivesse dando para você, para mim, para nós, uma nova oportunidade. Olha, mais um ano para você tentar de novo. Mais um ano para você melhorar. Mais um ano para você se qualificar. Nós estamos começando mais um ano. Mais um ano para estudarmos a Torá. Mais um ano para nós caminharmos de acordo com a palavra e nos corrigirmos. E se passar esse ano todinho e nós melhorarmos muito, se Deus nos permitir, o ano que vem, a gente tem um outro treino de mais um ano. Mas eu vou treinar até quando? Enquanto estivermos vivos, estaremos treinando e não vamos estar perfeitos quando terminarmos os nossos dias. Aí a graça. Ele tentou, ela tentou, se esforçou, a graça vem e te compensa. Mas e aquele que vira as costas? E aquele que sai do bete e já quer fuçar no passado e passar por trás para ficar trazendo velhas mágoas, antigas rixas, problemas, não quer que haja uma mudança. Olha, Yeshua muito bem disse, se você, ele falou sobre aquela parábola do homem que devia muito dinheiro, e foi perdoado da sua dívida, mas um outro homem devia uma quantia muito menor para esse homem, e ele não perdoou a sua dívida. Deus, ele nos dá uma oportunidade de avançarmos, de crescermos, de ter uma nova vida, e esquecermos o pecado, esquecermos o passado. O que nós devemos fazer para com o nosso próximo? Dar as mesmas oportunidades. Pelo menos aquelas que estão dentro do nosso alcance. Amém? E aí, vamos avançar um pouquinho, que é muita coisa, eu peguei alguns pontinhos apenas. E é interessante que aí diz assim a palavra: no princípio Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Muito bem. Obrigado. Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas.
chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã um dia. Olha só, Deus então, ele está criando a humanidade, criando um mundo para a humanidade, e ele criou a luz, e viu que a luz era boa, e quando Deus vê que a luz é boa, ele separa a luz das trevas. Nós, como seres humanos, temos que seguir o mesmo exemplo de Deus. Temos que separar a luz das trevas. Temos que separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Temos a nossa própria experiência para isso. Às vezes as trevas não é algo tão absurdo. Às vezes é um ato, às vezes é um costume, às vezes é um dogma. Se nós continuarmos plantando as mesmas coisas, nós teremos o que lá na frente? Os mesmos resultados. Se a pessoa ela planta maçã, ela vai comer maçã. Se ela só planta maçã e ela só tem maçã. Aí se ela quer uma outra fruta, ela vai lá e planta maçã novamente e ora, Senhor, faz nascer abacaxi. Não, ela vai ter que trocar a semente. Ela tem que separar. Tem que ter uma separação da luz das trevas. E às vezes as trevas é o nosso costume de fazer as mesmas coisas. Fazer as mesmas coisas quando não tem a direção de Deus é trevas. Deus, ele veio e separar a luz. E como que Deus nos vê? Quando Deus visitou Adão no Jardim do Éden, Adão era luz. Adão era luz, o corpo dele era luz. Quando Adão peca, ele perde a luz. Ele perde a luz. E ele não pode mais ficar no Jardim do Éden. Deus, hoje, ele nos ilumina. Quando nós fazemos o que a palavra de Deus manda, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, a nossa lâmpada está acesa. E Deus separa a luz das trevas. Agora, ele faz a separação. Agora, tem coisas que nós devemos fazer. Ele faz no mundo espiritual. No mundo físico, é nós que fazemos. E aí diz: chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã um dia. Versículo 6. Disse Deus: haja um domo no meio da água, que ela separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu, assim houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9. Disse Deus: que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca, terra, e a reunião de águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada uma produzindo o próprio tipo de semente, e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com sementes. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã o terceiro dia. Aqui passa uma informação tão despercebida. Por quê?
O judeu que é mais estudado, que tem mais aplicação à leitura da Torá, o judeu pegou logo isso aqui. Vamos chamar do nosso nome popular. No terceiro dia, na terça-feira, Deus disse 2 vezes que era muito bom. Hoje, muitos judeus só fecham negócios maiores na terça-feira, porque é muito bom. Só casa na terça-feira, porque é muito bom. Não é interessante? E se os irmãos, eu não vou delongar, mas se os irmãos olharem, todos os dias que Deus fez, Deus disse que era muito bom, menos um dia. A segunda-feira. Talvez é por isso que ninguém gosta da segunda-feira para trabalhar, né? Vão se arrastando. Eu não sabia por quê, hoje eu sei. Segunda-feira para trabalhar é uma tristeza. Quando batia antigamente, não batia Bem, deixa para lá. Aí, veja só que interessante. Segunda-feira Deus não disse que era muito bom. Mas na terça-feira, ele disse que ia dar muito bom 2 vezes. Por quê? Olha que interessante, e eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa vida muitas vezes. Vamos reparar que lá no versículo 6, quando Deus começa o terceiro dia, ele diz, haja um domo no meio da água, né? Um domo, que separe as águas, que ele separe água de água, né? A água lá de cima e a água lá de baixo. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água. Aí, vou ler de novo. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. Olha só, isso foi o que aconteceu. Deus mandou fazer algo. Ele falava, ou ele fala, e acontece. Deus mandou separar e separou. E Deus chamou o domo céu, assim houve tarde de manhã o segundo dia, mas Deus não disse que foi bom. Por quê? Às vezes, Deus dá uma missão para nós também. Para uns, Deus fala bom, muito bom. E para outros, não fala nada. Deus dá uma missão para nós e nós devemos fazer como tudo foi formado. Por que o sol aparece a cada manhã, a lua à noite? Determinação de Deus. Deus não disse que vai colocar os céus e as estrelas como testemunha contra nós? Porque o céu e a estrela obedecem e a gente nem sempre. Vê se o céu fala, não, o sol fala, não, acordei hoje me sentindo lua. Existe isso? Me sinto lua, vou mudar minha identidade. Existe isso? Não. Deus disse, ele cumpre. É assim que funciona. E o ser humano? O ser humano tem livre-arbítrio. Poder para desobedecer a Deus. Olha que bonito que é o livre-arbítrio. Deus dá poder para a pessoa dizer que ela não existe, que ele não existe. Deus dá poder para a pessoa dizer que ela pode fazer o que quiser, o resto não tem pressa, né? Então, por quê que não foi bom? Vamos ver o versículo seguinte. Aí Deus começa a quarta-feira. A segunda-feira, ele não disse que foi bom a segunda-feira. Aí ele começa a terça-feira, né? O terceiro dia. Que diga-se de passagem, eu gosto sempre de frisar isso. As pessoas, tem o domingo, isso, aquilo. Não. Deus, ele criou 7 dias. E ele chamou o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. O sétimo, ele deu nome. Esse aqui é o Shabat. Isso chama-se o quê? Santificação. Deus separou o Shabat e deu um nome para ele. Adornou o Shabat. Esse é especial. Então, na Bíblia, e você vê que muitas das vezes fala, até na Bíblia, João Ferreira de Almeida, no dia imediato ao sábado, dia imediato ao sábado, que dia que é esse? É o conhecido domingo.
que muitos. Só que ele é tão insignificante, ele é tão comum, e o sábado é tão especial para Deus, que não dá para você sair de uma coisa, você está na espiritualidade, né? Está naquela maior espiritualidade. Aí você dá um passo, totalmente carne na mesma hora. Não é assim. Tem uma separação. Então, está falando de algo sagrado. E no dia imediato ao sábado aconteceu. Paulo, no dia imediato ao sábado, foi viajar. Por que ele foi viajar no dia imediato ao sábado? Porque ele estava aguardando um sábado. Então, o sábado é um dia especial. Agora, aqui na terça-feira, Deus começa a trabalhar. E o que Deus faz na terça-feira? Olha só. Disse Deus que a água debaixo do céu se reúne em um lugar e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. A obra da segunda-feira foi terminada na terça. Deus começou a mexer com a água, Deus mandou separar e separou. Só que, aparentemente, pelo texto bíblico, separou, mas a água estava cobrindo, não aparecia a terra seca. E Deus ele termina a obra da água e depois o que ele faz? Olha só. Que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. Aí as águas se reuniram num lugar, que nós chamamos de mares, né? E a terra que nós estamos pisando hoje, aí ela apareceu. Agora sim tá bom. Aí, olha só. Deus chamou a terra seca terra, e a reunião de água ele chamou mares, e Deus viu que isso era bom. Agora sim. E o que Deus faz logo em seguida? Na terça-feira ainda? Disse Deus que a terra produz a relva. E agora Deus começa a criar. Tinha um plano. Quando Deus manda separar as águas de cima das águas de baixo, Deus tinha um plano de construir, de fazer existir, trazer à existência as árvores, a relva, enfim. Só que no trabalho da segunda-feira não foi bem feito. Não é que não foi bem feito, a terra não apareceu. Não foi bom. Vamos trazer isso para nós. Deus, ele nos dá obras para fazer. Bancos para preencher. Para alguns que eu sei que não podem, por motivos justificáveis, amém, a gente entende. Mas tem gente que não está preenchendo esse banco aqui, porque a vida não está boa, vamos dizer assim. Não é bom. Deus te deu um trabalho. E às vezes no seu trabalho é para você fazer o melhor trabalho, desenvolver a melhor situação, para que as pessoas vejam que você faz um bom trabalho, porque você é um servo de Deus. Às vezes no casamento, a mesma coisa. Às vezes na escola, na vida, em qualquer lugar. Então nós precisamos de entender que não é bom quando nós não concluímos a obra de Deus, aquela obra que Deus nos deu, o objetivo da obra. Quantas pessoas chegam num determinado ponto da vida, elas travam. Por que elas travam? Porque ela não quer mais seguir o plano de Deus, ela quer seguir o plano dela, e o plano de Deus é contrário ao plano dela. E aí ela fica patinando. Não é bom. Não é bom. Quer saber o que não é bom? Pior ainda, é outra pessoa terminar o trabalho daquela pessoa, que Deus vai ter que trocar de agente para poder terminar a obra dele. Eu não vou dizer que é esse o caso, já falei desse caso, mas eu lembro de uma história de uma senhora lá da França, que acompanha o canal, e ela me contou uma história. Ela, lá na França, ela procurava esse caminho também. E ela encontrou uma igreja. E nessa igreja, o pastor pregava tudo de acordo com a Torá. Ele ensinava, ele pregava,
ensinava as festas, ensinava o Shabat, ensinava tudo. Mas ele não fazia o culto de Shabat. Ensinava tudo, só não fazia o culto de Shabat. Só isso. Só isso. Mas esse homem, ele teve um bom trabalho, essa mulher foi alcançada, ela saiu do sistema religioso para ir buscar a palavra, ela conheceu essa palavra. O que eu achei triste, eu não estou julgando, nem dizendo que eu não conheço nem a história do homem, eu só estou falando pelo que ela me contou. O que eu achei, eu senti o meu coração triste quando eu fiquei sabendo. Perguntei para ela, mas e aí, então o culto lá não é? Ela falou, não, agora é de sábado. Agora, essa congregação tem cultos aos sábados. Era o que faltava. Mas sabe o que me deixou muito triste? É que saber que essa congregação só foi fazer o culto de sábado depois que o homem deixou essa terra. Quando ele faleceu, a direção da igreja, o pessoal da igreja, o corpo da igreja, levantou outra pessoa e essa outra pessoa implantou o culto de sábado. E eu fiquei triste, porque eu queria, quando ela comentou essa história, eu queria que ele tivesse feito isso. Isso eu. Aí eu fico imaginando Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus deu uma obra para nós fazer. E nós temos que ser nós, aqueles que vão executar essa obra até o fim. Pelo menos a nossa parte. Mas se nós ficarmos olhando para trás, se nós ficarmos olhando aonde erramos, nós erramos, peça perdão, já não tem, olha, as festas, o ciclo das festas. Passamos por Yom Kippur, é o momento do perdão. Passamos por Sukkot, a reunião com Deus, onde Ele nos instrui. Agora estamos em Bereshit, no começo de uma nova oportunidade. O meu Bereshit, o seu Bereshit, o Bereshit é de Deus, mas Ele dá a nós o início, novo início, uma nova oportunidade de fazermos diferente, de mudar. Nós temos que ter mudança. Eu tenho que ter mudança, eu acredito que você também tenha, não posso julgá-lo. Mas nós precisamos de ter essa mudança. Muito bem. E agora, só para a gente finalizar, eu vou pular um pouquinho por causa do tempo, nós vamos lá para o 6º dia. Todos os dias, então, Deus disse que tudo que Ele fez foi bom, exceto a segunda-feira, que foi dito na terça. E aí, nós temos a criação do homem. Capítulo 2, verso 7. Aí diz assim, olha. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa, Adão, do pó do solo, da Adamá, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Adonai, Deus, plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele pôs a pessoa que formou. Do solo, Adonai, Deus, fez crescer toda a árvore de aparência agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, só um detalhe para a gente concluir a mensagem. Não vamos nos alongar, não. Veja que interessante. Quando Deus criou Adão, Ele criou também todas as espécies de árvores, enfim, de frutos, e Ele criou, então, 2 árvores em especial. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São 2 árvores. Uma é a árvore que dá vida. A outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito interessante que o interesse da serpente, porque, aliás, Deus proíbe Adão
e Eva de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não seria proibida para eles, mas sim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era proibida. E a serpente, então, vai lá para testar realmente Adão. E Adão, então, todo mundo já sabe, né? Eva, Adão caem no pecado. Mas o que me chama a atenção é, por que a árvore da vida esteve o tempo todo ali e eles não comeram daquele fruto? Tanto que depois Deus fala, quando Deus os expulsa do paraíso, Deus diz que vai tirá-los de lá, coloca querubins para tomar conta do jardim do Éden, para eles não voltarem, para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Ela não era proibida para eles, ela se tornou proibida a partir do momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o mais interessante, eles não tocaram nessa árvore antes, mesmo ela não sendo proibida. Isso acontece exatamente da mesma maneira hoje. A árvore da vida hoje é os ciclos, né? Se nós olharmos os ciclos das festas de Deus, todas as festas contam a missão, o plano de resgate de Deus para com a humanidade. Todas as festas falam do Messias. O reino de Deus é como um tesouro escondido. E as pessoas, a maioria das pessoas não se importam. Elas não querem. Elas querem fazer aquilo que Deus diz para não fazer. O ser humano continua exatamente o mesmo. A árvore da vida está disponível aí. O conhecimento, né, de uma forma espiritual, estou dizendo, o conhecimento da palavra que nos vai conduzir para comer do fruto da árvore da vida. Na verdade, das suas folhas. Mas as pessoas estão mais interessadas no conhecimento do bem e do mal. No conhecimento do seu próprio desejo, que muitas das vezes ele é contrário à palavra de Deus, e se é contrário à palavra de Deus, ele é maligno. Para concluir, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Era para eu ter feito um slide, mas eu acabei esquecendo. Eu vou tentar explicar aqui o que eu falei no começo. Adão, ele era revestido de luz, Adão e Eva. Deus fez eles com corpos gloriosos. Com corpos gloriosos, eles não se enxergavam. Eu gosto de usar o exemplo da lâmpada incandescente. Se você pegar uma lâmpada incandescente, aquela que tem o filamento, e você não consegue olhar para ela e ver o filamento, com ela acesa, não. A luz, ela ofusca as suas vistas, você não consegue chegar ao filamento. Adão e Eva eram cheios de luz. Quando eles pecam, eles enxergam, um enxerga a intimidade do outro e sente vergonha. Se você pegar uma lâmpada dos 110, você não, com ela acesa, de 100 watts, por exemplo, você não consegue enxergá-la. Mas, se você ligar ela no... Se você apagar, você vai conseguir enxergar, né? Mas se você ligar ela no 220, ela vai queimar. E você vai enxergar o filamento dela. Sem luz, eles enxergam um ao outro. E aí, o que acontece? Luz, no hebraico, é or. Or se escreve com Aleph e o Resh, né? O Dalet e o Resh. Veja só, Aleph e Resh. O Aleph, ele representa a Deus. O Aleph é uma letra que representa a força, representa o poder. Então, Adão era revestido de Or, que é o Aleph e o Resh, que é a luz que essa luz ilumina o quê? O cabeça. O cabeça, o Resh é cabeça, líder. Quando eles pecam, Deus reveste eles com o quê? Uns vão dizer pele de animais, não dá para provar, mas no hebraico é Or também, só que é o Or com Ain, já não é mais Deus. Quando o Adão peca, ele que tem o corpo
revestido com Or, Aleph, que representa Deus, e o Resh, Deus ilumina diretamente o líder, que é Adão. Quando ele peca, o Aleph, que representa Deus, sai. E no lugar do Aleph entra o Ain. E o Ain quer dizer veja. Veja o Resh, o líder. O que eu entendi na pictografia? Enquanto Adão estava com o corpo glorificado, Deus iluminava ele com o conhecimento. O homem, Adão. Quando ele pecou, não é mais Deus que ilumina ele com conhecimento. Agora ele vai ver o conhecimento numa autoridade, num líder, no Resh. Da mesma forma se nós buscarmos o conhecimento de Deus, Deus vai iluminar nossa mente, você vai entender a leitura da Bíblia, você vai buscar a presença de Deus, você vai celebrar as festas porque você ama a Deus. Porém, se nós não amarmos a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, o Aleph sai. E nós vamos ser o quê? Instruído por líderes, por pessoas, por dogmas. Então, que nós sejamos as pessoas que venham ser cheias de Or, com Aleph, cheios da presença de Deus, que Deus venha nos ensinar, que Deus venha nos guiar. E Ele já está fazendo isso através da Bíblia. Bereshit, comece essa jornada, comece esse ano de Bíblia, de Torá, comece seguindo a instrução de Deus, sempre seguindo em frente, e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas busque o propósito, porque lá em Sucote você vai ver muitas bênçãos na sua vida e muita transformação para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Pastor, quer terminar? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente terminar a reunião? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você e mostre favor a você. Que Adonai levante sua face em sua direção e te dê a paz. Ivareha Adonai veishmereha, e aera Adonai panaveleha viruneca, e sa Adonai panaveleha venha sem leha. Shalom. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.